nos conectar ao nosso Pai Celestial? Vamos elevar o nosso pensamento, primeiramente ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a Ele por estarmos aqui, para refletirmos um pouco mais sobre os ensinamentos que Ele nos deixou, que é luz nos nossos caminhos, que nos leva ao nosso Pai Celestial. Que assim seja. Então hoje nós vamos falar sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sedes Perfeitos, que Kardec começa esse capítulo assim. Jesus disse: amem os inimigos, façam o bem para aqueles que os odeiam e orem por aqueles que perseguem e caluniam vocês. Assim serão filhos de seu Pai que está nos céus e que faz nascer o sol sobre os bons e os maus e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois, se amarem apenas aqueles que amam vocês, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem apenas os irmãos mais próximos, o que fazem mais do que os outros? Os pagãos também não fazem o mesmo? Sejam, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Isso está em Mateus, no capítulo 5, versículos 44, 46 a 48. Então, para entendermos o que Jesus quis dizer com sedes perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, primeiro nós precisamos nos lembrar que Ele precisava se fazer entender para os homens naquela época. Então Ele falou sobre a perfeição de Deus, como dando aos homens um modelo para eles seguirem, de acordo com o entendimento que eles tinham sobre Deus naquela época, e que eles se esforçassem para atingir essa perfeição. Mas nós sabemos que a perfeição absoluta para nós não existe. Ela pertence somente a Deus. Então, por que Jesus, sabendo disso, nos propõe uma meta tão difícil de ser alcançada? Para entendermos isso, primeiro nós precisamos entender o que significa essa meta que Jesus nos propõe e também precisamos entender o que é Deus. Nós sabemos que Deus é perfeição, é absoluto, é eternidade, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tá, nós sabemos disso, mas nós ainda não sabemos como sermos perfeitos. Então, nós podemos usar as ferramentas que a doutrina espírita nos traz como uma luz de entendimento que nós precisamos ter para o Evangelho de Jesus e, assim, mergulharmos no sentido dessas palavras. Então, na questão 10 do Livro dos Espíritos, Kardec diz assim: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Vejamos aqui que ele está perguntando sobre o entendimento que os homens têm de Deus e não o entendimento, a compreensão que um espírito crístico como Jesus poderia ter a capacidade de ter. E os espíritos respondem: não, eles ainda não têm capacidade para compreender isso, falta-lhe um sentido. Então essa resposta nos diz que, como homens e mulheres encarnados aqui, nós ainda não temos sentidos para essa compreensão. Porque os nossos sentidos são limitados, porque nós ainda somos limitados nessa condição em que nós estamos aqui. Nós ainda não temos capacidade, por exemplo, de entendimento que um espírito superior tem. E aí, Kardec continua na questão 11 e pergunta: quando será possível ao homem compreender o mistério da divindade? E eles respondem: ele compreenderá quando atingir a perfeição, através da sua evolução. Quando isso ocorrer, o seu espírito não estará mais obscurecido pela matéria, e ele poderá ficar mais próximo de Deus. Então ele o verá e o compreenderá. E aí, complementando essa questão, nós podemos ir até a questão 244, que diz: os espíritos veem a Deus? E eles respondem: somente os espíritos superiores veem e compreendem a Deus. Os espíritos inferiores, nós, apenas sentem e pressentem a sua existência. Ou seja, conforme a nossa evolução, nós vamos tendo mais possibilidades, vamos tendo mais sabedoria, vamos desenvolvendo mais sentidos, que nós ainda não sabemos quais são, para compreendermos a Deus.
E aí, na questão 12, Kardec pergunta se dentro das nossas limitações, das nossas capacidades hoje, se nós podemos ter alguma ideia sobre a perfeição de Deus. E ele responde, sim, de algumas. À medida que o homem desenvolve a sua inteligência, ele se eleva acima da matéria e compreende melhor a perfeição do Criador. Ele as entrevê pelo pensamento. Então, mesmo que nós sabendo dos atributos de Deus, quais são esses atributos? Que Ele é eterno, infinito, imaterial, imutável, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Ainda existem muitas outras coisas que estão acima da nossa inteligência e acima da linguagem humana e que nos impedem de entender exatamente as ideias de Deus. Mas à medida que o homem evolui, ele vai tendo mais capacidade de inteligência, a sua visão da vida vai se aperfeiçoando e a compreensão de Deus vai aumentando. Então essa visão de Deus está diretamente ligada ao aperfeiçoamento do espírito. E isso é muito importante para nós entendermos o que Jesus quis dizer. E nós podemos perceber também nos evangelhos que Jesus, ele utiliza 3 pronomes para se referir a Deus. Ele usa meu Pai, quando ele quer trazer a sua própria visão de Deus, e que nós nem podemos imaginar qual seja, porque ele, como um espírito crístico, ele tem uma capacidade e sentidos infinitamente maiores que o nosso para essa compreensão. Ele usa, quando ele quer se referir à nossa compreensão, ele usa vosso Pai. E quando ele quer trazer uma visão que é comum para ambos, para nós e para eles, ele usa nosso Pai. Quando ele quer falar de Deus como Pai, quando ele quer falar do amor divino. E ele faz isso justamente para nos mostrar a diferença natural que existe hoje de compreensão entre nós. Mas que nós chegaremos um dia ao mesmo entendimento que Jesus tem. Porque ele mesmo nos disse, fareis tudo o que eu faço e muito mais. Jesus já está nesse estágio porque ele já conquistou tudo aquilo que nós ainda estamos conquistando. E mesmo que nós ainda estejamos muito distantes disso, nós chegaremos lá. E essa é a missão que ele nos traz. E agora nós conseguimos entender melhor o que Jesus quis dizer com sedes perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Que nós devemos buscar a nossa evolução de acordo com o entendimento, com a compreensão que nós temos de Deus. E buscar essa perfeição consiste, num primeiro momento, em exercer a caridade. Porque para nós exercermos a caridade, nós precisamos possuir as outras virtudes. Aquelas virtudes que vêm do amor. Nós precisamos transformar nossos sentimentos, nós precisamos crescer na humildade, mas o exercício da caridade ele pode ser prejudicado pelo oposto disso tudo, pelos nossos vícios, pelos nossos defeitos que nós mesmos nos criamos e que eles nascem do orgulho e do egoísmo. E se o homem dá mais importância ao seu eu, ele não consegue desenvolver no seu coração os princípios da verdadeira caridade. Ele não consegue ter no seu coração a indulgência, que é o perdão das ofensas. Ele não consegue ter a abnegação, que é tudo aquilo que é contrário ao egoísmo, que é a renúncia da nossa vontade. Ele não consegue ter o devotamento, que é a dedicação, que é a doação. E Kardec nos diz nesse capítulo que o grau de perfeição de uma pessoa está na razão direta do amor que ela consegue ter pelo seu próximo. Então a busca da perfeição consiste na busca da melhora de nós mesmos, renovando nossos sentimentos, nossos pensamentos e as nossas ações. Mas por que Jesus nos pede? Por que Jesus nos pede essa perfeição? Porque nós cristalizamos em nós sentimentos ruins que nós vamos cultivando durante todas as nossas existências até aqui. E esses sentimentos ruins são filhos do orgulho e do egoísmo, e que hoje nos afastam do caminho de luz que está reservado para cada um de nós. E nós precisamos depurar nossos corações, retirando esses sentimentos que hoje nos trazem dores como consequências.
E essas dores, elas existem justamente para nós despertarmos e entendermos para aquilo que nós devemos buscar. E essas dores são consequências das escolhas ruins que nós fizemos durante todas essas existências, até agora, e nós ainda continuamos fazendo. Por quê? Porque nós deixamos ainda o orgulho e o egoísmo nos dominar, porque nós nos afastamos da caridade e da fraternidade. E por causa dessas escolhas ruins que nós fizemos, a lei de causa e efeito nos obriga a repararmos esses erros, nos dando oportunidades de fazermos melhor o que nós fizemos de errado antes, para que agora, sentindo esse efeito, nós façamos melhor, nós façamos o bem. E depurando os nossos corações, sentimentos melhores vão nascendo, sentimentos mais sublimes, virtudes vão sendo desenvolvidas. E conforme nós vamos evoluindo, essas dores vão sendo aliviadas, até que elas sejam totalmente extintas, porque nós teremos conquistado, pelos nossos esforços, o amor, aquele amor que Jesus nos ensina a ter uns pelos outros. Nós teremos conquistado a felicidade, que é aquela que não vai mais embora. E como Kardec diz no livro Céu e Inferno, a felicidade está na razão direta do progresso realizado. Nós teremos conquistado a paz, aquela que Jesus nos prometeu. E depois, seguindo a nossa jornada como espíritos, nós chegaremos um dia a espíritos puros, assim como Jesus. E esse é o destino de todos nós. E Kardec ainda fala nesse capítulo que aquele que quer evoluir, ele deve se tornar um homem de bem. E aí ele traz algumas características do homem de bem. Ele nos diz assim, que aquele que quer se tornar um homem de bem, ele deve fazer uma análise de si mesmo, avaliando se ele está de acordo com os ensinamentos de Jesus, se ele tem a prática da caridade, de bons sentimentos. É aquele que faz aos outros o que ele gostaria que os outros lhe fizessem. É aquele que não espera nada em troca da sua bondade. Ele tem fé em Deus, no seu amor, nos seus desígnios. Ele aceita todas as dificuldades que aparecem na sua vida sem queixas, sem revoltas. Ele encontra alegria no bem que ele distribui. Ele fica feliz em levar alegria a quem quer que seja e a levar o alívio e consolo para aqueles que sofrem. Ele pensa primeiro no outro, depois em si mesmo. Ele sabe que todo aquele que maltrata seu próximo, que fere com seu orgulho, que causa sofrimento, colherá o fruto daquilo que plantou. Ele é tolerante com as imperfeições alheias. Ele sabe perdoar, não guarda mágoa nem rancor. Ele busca suas próprias imperfeições e se esforça em combatê-las. Ele respeita a todos, respeita as leis de Deus e se esforça para ser cada vez melhor. É fácil, não é? Não é fácil. Mas nós temos que nos esforçar, nós temos que buscar nossa vontade, e tudo isso deve ser um incentivo para nós. Jesus sempre deve ser um incentivo para nós. E todos aqueles que Ele nos trouxe como exemplo, como Paulo de Tarso, como Chico Xavier, Irmã Dulce, Bezerra de Menezes, tantos e tantos que passaram por nós e nos mostram que é possível. E aí, Jesus, através da parábola do semeador, vem mostrar para nós como se processa essa evolução, como nós nos tornamos homens de bem, nos exemplificando que tipo de terreno que nós temos hoje nos nossos corações. Então ele fala assim: Jesus, ao sair de casa, sentou-se à beira-mar e uma grande multidão de pessoas reuniu-se ao seu redor. Assim ele subiu em um barco e todos ficaram em pé na praia. Foi então que ele falou ao povo em forma de parábola. Aquele que semeia, saiu a semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram ao longo da estrada e os pássaros do céu vieram e comeram-nas. Uma outra quantidade caiu nas pedras,
onde havia pouca terra, e por isso logo germinaram. Como a terra era pouca, não puderam criar raízes, e quando o sol nasceu, as sementes secaram. Outras caíram em espinhos, e quando eles cresceram, sufocaram as sementes. Finalmente, outras caíram em terra boa e deram frutos. Alguns grãos renderam 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. Está em Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. O semeador é Jesus, e nós somos a terra. O primeiro terreno, que é a estrada ao longo do caminho, é uma terra pisada, uma terra infrutífera, que nenhuma semente vai germinar ali. Então é a palavra que nos chega, os ensinamentos de Jesus que nos chegam, nós ouvimos, mas nós não prestamos atenção. Porque nós ainda temos sentimentos ruins no nosso coração que sufocam toda a palavra que chega. É quando ainda nos deixamos nos levar pela influência dos outros, quando nós deixamos que os outros nos desanimem. O segundo terreno é o terreno pedregoso. É aquele que recebe a palavra, se anima, ele realmente acredita que tudo vai ser diferente, mas ele logo desanima, porque aquela alegria é um entusiasmo momentâneo e que na vivência das dificuldades do dia a dia, ele se distrai e logo tudo volta ao seu normal. Essa semente, ela até germina, mas ela não tem raízes para crescer, se fortalecer e dar frutos. O terceiro terreno é o terreno espinhoso, em que a semente germina, mas é sufocada pelos espinhos. Então é aquele que ainda se deixa levar pelas tentações do mundo, pela influência do meio em que ele vive, pela vida material. Ele acredita que ele não tem tempo para se dedicar aos ensinamentos de Jesus. Ele acredita que basta só ir uma vez por semana na casa espírita ou na missa e ele já está cumprindo com aquilo que ele precisava. O quarto é o terreno fértil. É aquele que já tem uma vontade maior de colocar em prática tudo que ele aprendeu. Ele quer aprender mais, ele quer seguir a Jesus. E aqui nós temos aquele que vai produzir mais e aquele que vai produzir menos. Como Jesus nos ensinou, dizendo que de uma única semente nós podemos ter 100 frutos, ou 60 frutos, ou 30 frutos. Mas aqui, nesse caso, não importa. O importante é a semente da palavra germinar, dar frutos cada vez mais. E aí nós temos que pensar que tipo de terreno que nós estamos sendo para o nosso divino semeador. Se hoje nós somos terra pisada e frutífera, nós não vamos ficar assim para sempre. Um dia o trator vai passar arando essa terra, passando a lâmina na terra, que rasga a terra, revolvendo-a, preparando essa terra para uma nova plantação. E aí que nós podemos ser tocados pela dor, para nós despertarmos para aquilo que nós precisamos buscar. E então, com o tempo, nós nos tornaremos terra produtiva. E assim poderia ser com a terra de espinhos ou o terreno de pedras. Não importa. Seja qual for a nossa posição hoje, que o nosso foco, a nossa busca seja em nos tornarmos terra fértil. Esse é o caminho a percorrer. O tempo que vai levar depende de cada um de nós. Depende dos nossos esforços, depende das nossas escolhas. Todos nós temos um mesmo ponto de partida e um mesmo ponto de chegada. A diferença é o percurso que cada um vai seguir de acordo com a sua vontade, de acordo com os seus esforços, de acordo com as suas escolhas. E para buscarmos essa melhora de nós mesmos, essa evolução, Jesus nos mostra o caminho através do seu Evangelho. E a doutrina espírita nos abre novos horizontes de entendimento que nós precisamos ter, porque ela explica o Evangelho. E ela nos motiva nessa caminhada de aperfeiçoamento e para nós entendermos melhor a Deus através do trabalho, dos estudos, dos esforços individuais, da prática da caridade, nos dando maior possibilidade de compreensão, nos abrindo mais o nosso canal de intuição.
com os nossos benfeitores, com os nossos amigos espirituais, para nós recebermos deles todas as ajudas que a gente precisa para seguir nossa jornada, para aumentar nossa consciência quanto ao nosso Criador e quanto a essa meta que nós temos que seguir. O objetivo do Espiritismo não é tornar pessoas espíritas, e sim tornar pessoas de bem. O Espiritismo nos ajuda na prática da moral cristã, nos trazendo uma fé sólida, nos trazendo entendimento, podendo despertar em nós essa vontade para nossa reforma interior, nos tornando pessoas melhores. Mas muitos de nós ainda estamos muito presos às coisas materiais. E isso nos impede de compreendermos a importância do nosso ser como espírito. Nos impede de entender a necessidade de mudar os nossos hábitos, as nossas tendências, que hoje nos afastam do caminho reto, para nós alcançarmos a melhora de nós mesmos, para nós conquistarmos virtudes nos nossos corações, que depois vão nos trazer grandes alegrias. Kardec traz ainda nesse capítulo, dizendo que o verdadeiro espírita já se encontra num grau acima de adiantamento moral, porque os princípios da doutrina espírita fazem vibrar nele o lado espiritual e trazem uma percepção mais clara do futuro, do nosso porvir. Ele diz que o verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. Esse é o caminho para a nossa perfeição. Esse é o caminho para nós cumprirmos a meta que Jesus nos deu, para estarmos em comunhão com o nosso Pai Celestial. E isso tudo só depende de nós. A vontade é a potência da nossa alma, como diz Leon Denis, então nós precisamos usá-la ao nosso favor. Então, que nos esforcemos para buscar essa vontade, para nós buscarmos essa renovação que nós precisamos, para estarmos em comunhão com o nosso Pai Celestial, com a paz em nossos corações e nas nossas consciências. Agora, mais uma vez, vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus por tudo que Ele nos traz, agradecer por estar conosco neste momento, agradecer por estar conosco em nossas vidas, iluminando os nossos caminhos, nos fortalecendo, nos levando para o caminho que nós devemos percorrer, para que sejamos perfeitos, segundo a vontade dEle para nós, para que o nosso coração esteja em Deus, nosso Pai Criador, para que Ele nos inspire, nos leve, nos ajude nessa caminhada que devemos seguir. Que assim seja, graças a Deus. Um ótimo dia para vocês e uma semana maravilhosa.